Olá pessoal, bom dia. Vou fazer aqui a gravação comentada na lista de exercícios de separação de misturas, tá? E é importante vocês estarem com a resolução perto de vocês, para vocês irem corrigindo. Muita gente veio tirar dúvida comigo, então algumas dúvidas eu vou reiterar aqui, né? Fazer alguns comentários, beleza? Muitos me mandaram a resolução também, eu vi, tá? Então eu vou fazer aqui separado em duas partes o vídeo, tá? Então essa é a parte um. A primeira questão ele dá três misturas, né? Três misturas heterogêneas, um, 2 e 3, e em cada mistura ele pede quantas fases tem. Então lembrando que fases numa mistura é aquilo que você está enxergando, literalmente. É o visível que você consegue distinguir. Então na primeira você consegue distinguir três fases, né? Que é o óleo, a água e o gelo, né? De acordo com a legenda ali no canto. No segundo copo, a gente tem o gelo, tem a água, e a gente tem essas bolinhas de gás, tá? São as bolhas do gás, que é uma água gasificada. E como a gente está enxergando esse gás, né, de acordo com o desenho, você considera ele uma mistura, uma fase também, perdão. Então, três fases, né? O gelo, a água e o gás. E na terceira sistema, né, terceiro copo, tem o óleo, tem o gelo, tem a água e tem o granito. Essa água, de acordo com a legenda, é uma água salgada, tá? Porém, como você não consegue ver o sal ali, ele está microscópico, ele está dissolvido, então você considera a água com o sal dissolvido como uma fase só. Então você tem quatro fases no copo 3, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa B de bola, tá? No exercício 2 ele dá um rótulo de uma água mineral, tá? Com dois sais minerais, tá? O sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio, em determinadas concentrações. E ele pergunta, com base nas informações, podemos classificar a água mineral como? Bom, se no rótulo está fornecendo as substâncias, os sais minerais que estão ali dissolvidos, então você tem mais de uma substância ali na água, certo? Além da própria água. Então já se sabe que é uma mistura. Quando você pega a garrafa de água mineral e olha ali, você não consegue ver esses sais dissolvidos. Você sabe que eles são dissolvidos, mas a olho nu você não consegue diferenciar um do outro. Por quê? Você só vê uma fase, né? Você só vê a água ali, você só vê o líquido ali, certo? Então, como é uma mistura em que você só vê uma fase, que é a fase aquosa, então é uma mistura homogênea, alternativa D de dado, tá? A 3 ele fala do processo de uma ETA, né, estação de tratamento de água, em que uma das etapas é manter por um certo tempo em um dos tanques a água que está sendo tratada e os sólidos em suspensão se depositam no fundo do tanque. E qual que é o nome dessa operação? Bom, quando você tem uma mistura heterogênea de um sólido que está ali disperso no líquido, certo? E você deixa essa mistura com esses sólidos dispersos, que são esses sólidos suspensos. No caso de um tratamento de água, pode ser terra, argila, tá? Eles estão suspensos, deixa eles em repouso por um tempo, descansando. Esses sólidos eles vão se aglomerando e vão se depositando no fundo do recipiente. No caso aqui, no fundo dos tanques, tá? Esse, após um tempo, sólidos em suspensão, dispersos na água, se aglomeram e se depositam. Isso, em resumo, é sedimentar. Então, se depositar no fundo após um tempo de descanso é sedimentar. Então, a operação é sedimentação. Tá? É muito comum, uma das partes do tratamento de água é sedimentação. A alternativa B de Brasil. A questão 4 ele dá uma mistura, tá? Uma mistura
é heterogênea, são vistas claramente três fases, então isso já indicia para você que é uma mistura heterogênea, tá? De uma solução aquosa de açúcar, ou seja, açúcar dissolvido em água, tá? Querosene, que é um tipo de óleo, tá? E areia. Aqui eu fiz um esqueminha para responder, tá? Então, uma mistura heterogênea com três fases nítidas. Em cima fica o querosene, que ele é um tipo de óleo, tá? Desenhei ele em preto, ele é líquido. Logo em seguida temos água com açúcar dissolvido, né? H2O mais açúcar. Isso tudo é uma fase só, porque o açúcar está dissolvido, né? Então essa solução aquosa é líquida, tá? E por último, o sólido, a areia depositada no fundo, tá? Que eu desenhei em vermelho. Então a primeira etapa para se separar, como é uma mistura heterogênea, e a gente tem duas fases líquidas e uma fase sólida. Primeiro vamos separar a fase sólida, tá? Então para isso a gente faz uma filtração, beleza? Eu até desenhei aqui no canto um como é que é o equipamento de uma filtração, né? Como é que você monta. Então você tem um funil, em cima do funil você coloca um disco de papel filtro, tá? E embaixo um frasco coletor. Eu escrevi Erlenmeyer, que é um frasco que a gente usa num laboratório de química, tá? Mas pode ser um copo, pode ser um becker, enfim. No papel filtro você vai passar a mistura, certo? E ele vai reter o sólido, no caso aqui a areia. E esse papel ele é poroso. Justamente por esses poros vai passar o líquido. Então aqui você vai recolher embaixo no frasco a água doce, né, a solução aquosa com açúcar e o querosene, tá? Então você separou a areia e agora lhe resta a água com açúcar para separar do querosene. Como ainda é uma mistura heterogênea de um líquido com um líquido, a gente usa decantação, tá? A decantação ela se baseia na diferença de densidade aí entre os dois líquidos, beleza? Então eu desenhei aqui como é que é uma decantação. Você coloca a mistura num funil de separação, que eu desenhei aqui, tá? Tem um formato meio de bola com um leve afinamento no fim, tá? Em vermelho ali é uma torneira. Então você vê que a parte menos densa, que é o querosene, ele fica na superfície e a água com açúcar dissolvido fica embaixo porque é mais denso. À medida que eu abro a torneirinha, essa parte de baixo, essa solução aquosa, vai gotejando num frasco, tá? E quando toda essa parte for transferida pro frasco, eu fecho a torneirinha vermelha e eu retenho no funil de separação o querosene, esse líquido preto que eu desenhei, e no frasco eu contenho agora a solução de água e açúcar, que é uma mistura homogênea. Por último, você quer separar o açúcar dissolvido da água, tá? Uma mistura homogênea. Para isso, a gente se utiliza de uma destilação, tá? Destilação, você vai se basear nas diferenças do ponto de ebulição dos componentes da mistura, tá? Então, eu coloquei aqui um esqueminha de, um, de uma destilação, beleza? Então, você coloca a mistura num balão de fundo redondo, tá? Você tampa esse balão com uma tampa, com uma rolha e acopla um termômetro para controlar a temperatura, tá? Muito importante. Você aquece essa mistura com um bico de gás, né? Um bico de Bunsen ou uma manta elétrica para aquecer. Junto nesse balão está acoplado um condensador. E na saída desse condensador tem um frasco coletor, tá? O que vai acontecer? Você aquece a mistura, a substância da mistura com menor ponto de ebulição, ou seja, ponto de ebulição, a temperatura em que uma substância líquida passa para o estado gasoso, tá? A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Então,
a substância, o componente com menor ponto de ebulição vai evaporar, vai vir para o condensador. Esse condensador, ele tem um tubo aqui, esse tubo fino, reto, branco aqui, é aqui que o vapor vai passar. E em volta desse tubo tem essa parte meio azul claro, que tem um biquinho na parte de baixo e um biquinho na parte de cima. Aqui a gente coloca mangueiras, duas mangueiras, e começa um fluxo de água fria, tá? A gente conecta esse biquinho de baixo, a mangueira na torneira, e passa um fluxo de água fria em volta desse tubo que vai estar o vapor. O que acontece? É o condensador, certo? Então esse vapor quente, ele vai ter um choque térmico por conta desse fluxo de água gelada, ele vai perder o calor e quando um vapor perde calor, ele condensa, ou seja, ele passa do estado vapor, estado gasoso, para o estado líquido, tá? Inteiro a gente vai trabalhar isso na próxima aula, beleza? Esse vapor agora no estado líquido vai ser recolhido aqui num frasco coletor, que geralmente é um Erlenmeyer, tá? E aqui na mistura vai ficar retido o açúcar, por exemplo, tá? No balão de fundo redondo fica o açúcar, tá? Então, alternativa certa, alternativa A, de amor. Beleza? Aqui eu encerro a primeira parte da correção.